Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o nono ano. Agora nós vamos falar sobre a ótica da visão e a gente vai perceber como é que o nosso olho é um instrumento óptico, ele utiliza as regras da geometria óptica para conseguir produzir imagens que a gente vai conseguir perceber no nosso cérebro e a gente vai ter essa experiência que é a visão que nós temos no dia a dia. Agora, para entender como é que ele funciona, a gente tem que entender algumas partes do olho. Lembrando que o olho é uma parte do nosso corpo que é muito complexa, ele tem várias outras partes aqui que não estão sendo explicitadas, tá? A gente está explicitando apenas as partes que estão diretamente relacionadas com a questão da geometria óptica para que a gente possa entender como é que o olho funciona de forma bem básica. Mas tudo que a gente vai falar aqui vai ser de uma forma bastante reduzida em comparação à complexidade toda que a gente tem na ótica da visão. O que a gente vai tentar olhar aqui são alguns pontos que vão estar diretamente relacionados com a ótica geométrica. Nesse caso aqui, a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem que entender que a visão é formada quando a imagem chega até aqui o fundo do olho, que é a parte que a gente chama de retina. Tá? Essa parte aqui ela tem captadores, ela tem células que vão captar essa imagem, vai através do nervo óptico mandar impulsos nervosos que vão para o cérebro, que vai interpretar esses impulsos como uma imagem e vai fazer a gente ter a experiência de estar enxergando alguma coisa. Agora, os outros pontos importantes, é importante entender que aqui dentro tem uma espécie de líquido, tem um tipo de líquido que a gente não vai entrar em detalhe. Aqui também tem um líquido aqui por fora, no caso aqui, entre a córnea e o cristalino. Essa parte aqui é uma parte bem complexa, mas a gente reduziu aqui para mostrar que basicamente o que vai interessar para a gente é o cristalino, tá? Que é uma espécie de membrana translúcida, ela tem a capacidade de deixar a luz passar e ela vai funcionar exatamente como uma lente para a gente, tá? A gente também tem aqui a pupila já serve como uma forma de abrir para deixar passar mais luz ou fechar para deixar passar menos luz, que é exatamente essa parte bem preta que a gente vê quando a gente olha no olho. E aqui em cima a córnea que protege essa parte, que é uma membrana também mais externa, que é a membrana que a gente vê logo de primeira aqui no nosso olho, na superfície do nosso olho. Bom, o que vai acontecer é que a nossa imagem vai ser formada exatamente através da luz ultrapassando, passando pela córnea, sofrendo um certo desvio, sofrendo um desvio maior aqui no cristalino, que vai estar responsável por uma série de propriedades para a nossa visão, ou seja, de focalização. E essa imagem vai ser formada aqui no fundo, na retina. É assim que a nossa imagem é formada. Agora a gente vai fazer um exemplo para ver como é que isso fica. Bom, então o que acontece quando a gente tem aqui um determinado objeto, tá, que eu representei aqui com essa seta, e a gente está observando ele. Lembrando que esse objeto aqui ele pode estar bem afastado do olho, tá? Essa distância aqui ela não é proporcional às distâncias reais. O que acontece é que os raios de luz vão chegar até o olho, vão incidir sobre o olho, tá? E por causa essa direção de incidência, eles vão sofrer uma refração por causa da lente, por causa desse comportamento, tanto da córnea quanto do cristalino, que vão funcionar como lente, vai sofrer um desvio na direção de propagação, tá? Eles vão cruzar aqui num ponto aqui que a gente vai falar que é o ponto focal, e a gente vai ter a formação aqui da imagem exatamente na retina, ou seja, eles vão projetar uma imagem aqui, é uma imagem real, essa imagem invertida, como a gente viu em alguns casos que acontece, e ela vai ser projetada aqui no fundo, ou seja, exatamente no fundo do olho, que é onde está a retina, que é onde está os nossos nervos que vão captar, as nossas células que vão captar a luz e mandar os impulsos para o nervo óptico levar até o cérebro. Ou seja, esse é o princípio básico de como a nossa visão funciona. E agora a gente vai ver como certas variações nesse tipo de comportamento, nesse tipo de situação, podem levar aos problemas de visão mais comuns e como que a gente vai utilizar a ideia de lente para consertar isso. Bom, na hora de falar sobre problemas de visão, é importante lembrar que há vários problemas de visão, há dezenas de tipos de problemas de visão diferentes, com motivos diferentes e consequências diferentes para a capacidade visual da pessoa, do paciente. Só que aqui a gente vai estar falando sobre uma questão muito importante, que são os problemas de visão específicos que estão relacionados com a ótica geométrica, que a gente vai conseguir perceber como que a gente pode corrigir esses problemas utilizando as regras de ótica geométricas que a gente aprendeu.
Bom, o primeiro tipo de problema é a miopia. Tá? A miopia é um problema de visão muito comum, muitas pessoas sofrem desse mal. Ele nada mais é do que um problema aqui no cristalino, tá? Que faz com que a focalização da imagem, a formação da imagem, ela seja antes de chegar na retina. Ou seja, a imagem que chega aqui, é projetada aqui na retina, é uma imagem embaçada, não é a imagem de forma correta, não é a imagem de forma focada. Então, a gente vai ter aqui a projeção da imagem antes de chegar à retina. Isso exatamente porque esse cristalino aqui vai ter uma convergência maior do que ele deveria ter naturalmente. Então, toda vez que a pessoa está tentando enxergar um objeto, ela vê esse objeto ligeiramente embaçado, dependendo do grau de miopia que ele tiver. Ele vai ver mais embaçado ou menos embaçado, exatamente porque essa imagem vai estar formando muito antes ou um pouco mais próximo da retina, que a pessoa consegue ver, mas ainda ela vai ter uma dificuldade ali de perceber uma imagem meio focada. Agora, como é que eu posso corrigir esse problema? Então, a gente vai utilizar aqui os conceitos das lentes que nós aprendemos. A gente sabe que se o nosso problema é que esses raios de luz estão convergendo demais, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma lente divergente, que ela vai dar uma leve divergência nos raios de luz antes deles chegarem ao olho, para que ele compense essa convergência a mais que no caso o cristalino está fazendo, que é o problema da miopia. Ou seja, para a gente corrigir o nosso problema de miopia, a gente vai sempre utilizar lentes divergentes para que eles possam divergir levemente esses raios antes que eles cheguem até a córnea da pessoa, para que ela possa formar a imagem no local correto. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a hipermetropia, que é exatamente um problema oposto ao da miopia, já que a miopia ela tinha um problema de que a imagem era formada aqui dentro do globo ocular, antes de chegar na retina. Na hipermetropia a gente vai ter um problema que a gente vai convergir menos os raios de luz do que deveriam. Isso vai fazer com que a formação da imagem seja depois da retina, ou seja, no caso, não vai ter uma formação de imagem, porque a gente vai ter o final aqui do globo ocular impedindo os raios de luz de chegarem até lá, onde eles deveriam chegar para formar a imagem. Porém, a gente vai ter a formação da imagem, deveria ter a formação da imagem aqui atrás. Então, isso vai implicar em quê? A imagem que vai ser formada aqui no fundo do olho, na retina, ela vai ser uma imagem desfocada. Isso por quê? Porque é uma menor convergência dos raios de luz do que o que deveria normalmente ter. E o que a gente vai fazer, então? Qual seria a correção disso utilizando as nossas lentes, as lentes que nós estudamos? Exatamente como a gente está tendo um problema de menor convergência, a gente quer que os raios converjam mais ainda, a gente vai usar uma lente convergente, porque essa lente convergente vai ter a capacidade de convergir os raios um pouco mais antes deles chegarem aqui à córnea, antes deles chegarem aqui no cristalino. Então, isso vai facilitar para o olho, isso vai compensar esse problema do olho, tá? Essa leve divergência que o olho tem, que na verdade é uma menor convergência que o olho tem, e vai compensar isso fazendo com que a imagem seja formada no local correto, que no caso é a retina. Ou seja, a gente vê aqui que para as pessoas que têm hipermetropia, a lente indicada é a lente convergente. É óbvio que os problemas de visão, mesmo apenas esses dois que nós estudamos hoje, eles são bem mais complexos e são sempre estudados com muitos outros fatores que podem influenciar, tanto no grau da divergência ou da convergência que a pessoa vai ter, mas também para quando você vai ver o formato da lente, não necessariamente vai ser um tipo de lente que nós estamos estudando simplificado. Mas essa ideia básica para você entender como funciona os problemas ópticos e também como funciona o nosso olho como instrumento óptico é fundamental para entender também qual é a relação disso com as lentes que nós estudamos, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.